Estamos todos? Todos têm o estudo de hoje, que se chama Seminário de Capacitação número 10. Todos? Seminário de Capacitação número 10. Esse é o 10º seminário que vamos celebrar. Bem, Efésios capítulo 4, do versos 13 ao 16. Efésios 4, do 13 ao 16. Todos sentadinhos, acomodados com a palavra em sua frente, diz: até que alguns cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que já não sejamos meninos flutuantes, levados por todo o vento de doutrina, por estratagema de homens que, para enganar, empregam com astúcia as artimanhas do erro, senão que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, isto é, Cristo, de quem todo o corpo, bem concertado e unido entre si por todas as juntas que se ajudam mutuamente segundo a atividade própria de cada membro, recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Preste atenção. O que a cabeça diz, o corpo tem que receber. Cristo é a cabeça e nós somos seu corpo, a igreja. Se a cabeça fala, o corpo deve receber. Imagine que a cabeça vá para lá e o corpo vá para o outro lado. O que a cabeça diz, o corpo deve receber. Amém? Amém. Se Cristo é a nossa cabeça e temos a mente de Cristo, então devemos, com toda diligência, buscar o conselho da palavra de Deus e ir nessa direção. Amém? Amém. E isso é o que Deus quer que tu faças. Escutes as diretrizes da cabeça, para que o corpo leve ou tenha um bom rumo, amém? E caminhes em paz. Há uma advertência que necessitamos ver detidamente. Cristo a fez aos discípulos. Fez umas advertências bem claras aos discípulos. Vamos começar com Mateus, capítulo 16. O tema é como subir à estatura. Mas para subir à estatura, primeiro tem que ter cuidado com as coisas que evitam você chegar a essa estatura. Mateus 16. Todos rapidinho buscando a Bíblia. Todos estamos aí? Chegando seus discípulos ao outro lado, tinham esquecido de levar pão. E Jesus disse: olhai, guardai-vos da levedura dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam dentro de si, dizendo: isto ele está dizendo porque não trouxemos pão. Veja só onde é que estava o corpo, a cabeça falando, e o corpo, ele está falando isso porque não trouxemos o pão. Jesus vem e diz: guardai-vos da levedura. E então os discípulos estão aí pensando no pão. E não entendiam nada. Bom, por isso foi que Pedro pegou uma espada. E em seguida começou a cortar a orelha, porque estava em carne. As pessoas, quando não têm as diretrizes do Espírito, faz tudo em carne. E então diz, esse aí pensa isso, né, porque está dizendo isso por causa do pão. Mas veja o que Jesus lhes disse. Eles pensavam dentro, verso 7, eles pensavam dentro de si, dizendo: sabe que você pode pensar e falar por dentro? Eles pensavam dizendo dentro. Que cuidado tens que ter com isso. Quando tu pensas e falas dentro, quando tu pensas dentro de ti, pai, dessa vez Deus não vai me ajudar. Você fala. Jesus tinha a habilidade de ouvir as pessoas falarem por dentro. Ele ouvia as pessoas falando por dentro. Ele sabia quais eram aqueles que criam nele e os que não criam. Por isso ele tinha a arte e a habilidade de predestinar. Olha, você, filho de Abraão, vem cá, recebe isso. Era ele que sabia. Bom, a uns também disse: vocês sabem por que vocês não creem em mim? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês são filhos de seu pai, o diabo. Ele tinha a habilidade de dizer isso. Eu não tenho essa habilidade.
eu posso recebê-la se eu subir à estatura do varão perfeito, à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha, e chegará o momento em que poderemos entender com que pessoa estamos tratando, né? Um discernimento de com quem estamos tratando. Bom, isso é o que Cristo quer dar a essa poderosa igreja que está levantando nessa última hora. Ele necessita uma igreja que, quando ele fale a palavra, haja som claro de trombeta em tua mente e diga: eu sei do que ele está falando, porque você já sabe quem tu és. Precisa saber desde agora. Por isso é que tem que se tocar um som claro de trombeta, porque como se preparar para a batalha se o som da trombeta não for claro? Tem gente que prega por aí, não, porque você está salvo, mas não está salvo. Sim, porque está salvo, ainda que ele sim se salvou, mas não te salvou eternamente. Então é um som que de repente você não sabe se está em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você não sabe se é fá, se é si, se é dó. Você precisa de um som claro, sim, para a vida eterna, sim, eu creio, sim, sim. E nele o amém. Isso de sim, 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 e outros não, não, não. Não, não. Isso não pode funcionar assim. Tem que estar claro em quem tu és em Cristo Jesus. Amém? Vamos de novo. Verso 7, 16, 7. Eles pensavam dentro de si, dizendo: isto, ele diz, porque não trouxemos pão. E entendendo Jesus, lhes disse: por que pensais dentro de vós, homens de pouca fé, que não tendes pão? Não entendeis ainda, nem vos acordais dos 5 pães entre 5.000 homens? E quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães entre os 4.000? E quantas cestas recolhestes? Como é que não entendeis que não foi pelo pão que vos disse que vos guardasses da levedura dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes havia dito que se guardassem da levedura do pão, senão da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Você sabe quantos fariseus há hoje? Gente que não entende, estão na letra, pegando essa letra e, olha, se convertem em perfeitos fariseus. Se tu não recebes no Espírito, te convertes em um fariseu que não tens misericórdia nem de ti mesmo. Então, veja, vamos pegar isso aqui brevemente, né? Porque tem que pular logo a outro tema. Número 1, a doutrina dos fariseus e saduceus. Olha, hipocrisia, juízos, ira, falta de misericórdia. Isso é uma das características que acompanham uma igreja onde está o farisaísmo, o legalismo, hipocrisia. O pastor põe 3 meses de disciplina ao irmão que falhou. Logo, o pastor comete um erro pior que esse. E a ele mesmo não há quem o discipline, né? Então senão eles ficam sem igreja. Quem é que vai pregar no domingo? Muitas coisas que não estão em linha com a palavra do Senhor. Você vê muitas coisas. O que acontece é que tu és humilde e ficas calado. Não, porque tem que amar o pastor, tem que amar a igreja. E é verdade, mas dentro desse amor, eu chamo de amor mal guiado, ou amor sem ciência, o erro continua caminhando na igreja. Não, pastor, é que tem que ter misericórdia. Tem que ter misericórdia, mas pela verdade também. Que em nome da misericórdia, eu tenho escutado de gente que quando eu falo da disciplina de Deus e como Deus quer que a graça seja, aparecem, não, primeiro é o amor de Cristo, e não adianta que você tenha conhecimento e não tenhas amor. Bom, mas é bom ter amor e também ter o conhecimento, você não acha? Então, hipocrisia é uma das coisas que você verá manifestando-se numa igreja. Então, o segundo é a ira, juízos e ira. O pastor irado no nome de Jesus. Já viu esses pastores irados em nome de Jesus? Que aqui se respeita. Você sente que há um tom de ira nesse pastor. Que aqui só cabe... Então, isso é em nome de Jesus. Então, as pessoas que não têm ciência não sabem identificar que isso aí é ira. Essa é a carne irada. Bom, a lei produz ira. Um pastor irado é um pastor em lei. A lei produz ira. Amém? Uma das coisas que você
não tem visto e nunca verás é a mim irado, nunca. É porque eu não estou em lei, eu estou em graça. E a graça, o que me dá é paz para pregar em amor e em tranquilidade. Na ira, não. Na ira, a lei, indiscutivelmente, a lei. Amém? Ponto B. Sepulcros caiados. Observações externas. Uma das características daquele que está em lei é que julga muito por aquilo que ele vê. E o que se vê é importante, mas é que dá muita validade ao estado de como vê as coisas. Paulo, uma vez, escrevendo aos Coríntios, disse: em breve vou visitá-los para ver a esses que se gloriam na aparência e não no coração, ou no espírito. Isso não quer dizer agora que a ti não te importa nada da aparência externa e que vais abusar do teu corpo e... Sabe, eu não gosto nem de discutir isso, falar de moda. Sabe por quê? Porque aquele que está em graça é tão prudente, tão sábio, que quando abusa de algo, ele mesmo sabe. Quando ele se veste e vê que está fora de um decoro, ele mesmo se dá conta. Ninguém tem que estar criticando nem perdendo tempo com isso. Já se deu conta que um homem ou uma mulher que amam o Senhor e que verdadeiramente estão crescendo em graça e que amam as coisas espirituais, não abusam de seu corpo com umas modas extravagantes, afrontando todo mundo. E se está fazendo isso, quem és tu para julgá-lo? Deixe que ele siga fazendo, que vai crescendo e se dá conta enquanto isso. Sim, porque a graça ensina, a graça não condena. A graça é um espírito de ensino e tu deves ter a paciência enquanto a pessoa aprende. A mim não me aborrece uma irmã que se vista como se vista. Eu sei que está se vestindo de uma forma que, quem sabe, é muito forte, mas se não aborrece ao esposo, quem sou eu para me aborrecer com isso? Por que eu tenho que me meter na vida privada? Eu não tenho pressa com ninguém. Tuas mudanças carnais não me interessam se chegam agora ou chegarão depois, porque eu sei que chegarão. Então, tiramos isso do meio e não damos importância. Para os fariseus, a aparência externa era muito importante, aparentar bem, ainda que por dentro eram sepulcros caiados. Isso é perigoso, muito perigoso. Ponto C. Autossuficiência. Eu jejuo, eu observo, eu cumpro, eu. Autossuficiência. Justiça própria. Rapaz, quando Paulo falou disso, ele disse: e ser achado nele, não tendo minha própria justiça, senão a justiça que é pela fé de Jesus Cristo. Filipenses 3:9. Então a autossuficiência é perigosa. Perigosa. Porque a autossuficiência é eu. Segundo minhas forças. Não segundo o desígnio de sua vontade, segundo o desígnio de minha vontade. Isso é perigoso. Há perigo quando a carne está no meio, dirigindo e observam toda a tradição judaica. Não, isso é um Velho Testamento, Jesus. Não, Jesus se passava observando essas tradições. Ele não é Deus? Sim, mas olha, isso é a lei é de Deus, é santa. Mas por que você diz que nos cuidemos disso? Mas veja como jejuam. Tem que cuidar-se dessa doutrina. Eu não entendia muito, porque, olha, isso traz umas mudanças tremendas. Por exemplo, quando Jesus ia à cruz do Calvário, Jesus mudava de identidade completamente. Jesus, de repente, olha, era um câmbio de um Jesus histórico a um Jesus Deus conosco. Olha, era um câmbio de Jesus, o Messias, a Emanuel. Ele vai despertando os olhos do povo, que aos seus discípulos, ainda que seja, fosse, para ver se entendiam. Porque o que haveria um corre-corre, quando ele estivesse na cruz, haveria um corre-corre que não iriam se encontrar. O único que estava aí firme foi o ladrão. O que acontece a essas igrejas todas que estamos tentando em começar com graça? Sem perceber, se meteram no Velho Testamento, lendo todas essas escrituras, e de repente, uma mistura de Velho Pacto com Novo Pacto,
E há mistura. Isso não pode se misturar. Cuidem-se da doutrina dessa gente. Por que ele falou da doutrina dos fariseus? Porque os fariseus eram zelosos pela palavra de Deus. Não foi Paulo que disse que eu, quanto à lei, fariseu circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, falando com autoridade. E disse por quê? Ele, olha, todas essas coisas eu tenho por esterco por causa da doutrina da graça. Então você tem que ter cuidado em toda essa doutrina que essa gente te apresentou. Não está vendo que essas pessoas eram fenômenos orando, orações compridas, fariseus orando, Senhor, e começavam um reconto dessa tradição de vossos pais, que olha, o que Cristo tinha ali era demasiadamente grande. Olha, se tu fores à lei, perdes a sequência. Por isso é que você vê que essas igrejas enfermas se passam fazendo viagens lá para Jerusalém. Já vê como é que estão esses velhinhos aí? Vão para Jerusalém para andar por onde ele andou. Grande coisa. Para andar por onde? Pelo Cristo histórico? Por onde ele andou? Por aí andaram muito. Por cima disso, já estragaram, foi a terra toda. Tem gente que é bem tradicional, irmãos. Meu batismo, eu quero lá no Jordão, onde meu Cristo se batizou. Preste atenção. Sabe o que o Paulo disse, falando desse Cristo histórico? Falando do Cristo antes de morrer? Sabe o que disse? Irmãos, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda se a Cristo o conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim. Eu tive 12 anos que eu conhecia o Cristo carne e ao Cristo espírito, e tinha os dois misturados aí, rapaz, e eles não se davam bem. Estavam como Ismael e Isaac. Sim, porque quando em um descuido, isso é tão, temos que partir a alma do espírito, o velho pacto do novo pacto, alma e espírito, é? Porque no Velho Testamento o homem estava em capacidade de alma. Por isso Davi dizia, minha alma tem sede do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus. Mas no Novo Testamento estamos lidando com o espírito. Por isso quando lês a 1 Coríntios capítulo 15 diz, o primeiro homem é terrenal, da terra, alma vivente. O segundo homem, que é do céu, espírito vivificante. Isso tem que ser dividido. Naturalmente, no processo de dividir isso, vão te perseguir. Vão dizer, não, você não acredita no Velho Testamento. Isso aí é a palavra de Deus. E entram por aí. Então você tem que, porque tu tens revelação do Espírito. Então tu tens que explicar com muito, olha, não é que eu não creio no Velho Testamento. É que aquele era um pacto com defeitos. E Deus encontrou lugar para um melhor pacto. Mas em meio disso a pessoa já está turbada. Não, tem que ter cuidado, que não crê no Velho Testamento, vê? Então está confuso. Então você já tem a revelação, você quer crer em tudo o que Deus tem para ti. Olha, se Deus tivesse colocado 5 testamentos, eu acreditaria nos 5. O que acontece é que ele me deu um último e melhor pacto. Então me conformo com esse, fazer o que ele diz. Agora, preste atenção. E tenho que falar assim. Tenho que falar como vou te falar agora. Sem modificações. Mesmo que você não me entregue mais nada, eu vou te dizer. Todas as igrejas atuais no planeta Terra estão contaminadas com a mescla dos 2 pactos. E quando tu as mescla, há uns curtos-circuitos, e sabe onde se vê isso? Na boca dos crentes. Há misturas. E há umas diretrizes para ti, do apóstolo Paulo, quanto a essa mistura, que não funciona. Nessa tarde, há diretrizes específicas para teu espírito, para que sejas um crente neotestamentário, agradando ao Espírito de graça. Em troca, quando te atreves a fazer isso, vem um acompanhamento angelical a teu cuidado e uns benefícios da parte de Deus que você nunca teve antes. Porque se você entrar por aí, imagina que um bebê você o coloque lá em cima da geladeira e você diga ao bebê, um bebezinho que você diz, vem, joga-te. E você já viu o que os bebês fazem? E você diz, vem. E de repente, quando ele se jogar, você sai assim e deixa. Olha, parece até que você sentiu o golpe aí, verdade?
Sabe lá o que é um bebê, assim, se jogar e você defraudá-lo? Mas quando você sacar toda a tradição e se jogar assim completamente na graça, você se joga, peraí, mas se isso não funcionar? Joga-te, e aí tá o Senhor que vai te abençoar. Mas essa misturia, não, enquanto você tiver com um pé em crescendo em graça e se por acaso com um pé lá... Olha... Tu estás em duas águas, está como as ondas do mar, para quê, para lá. Não, tu tens que ser, olha, uma decisão, dentro da graça, o Senhor vai te respaldar. Isso custa um pouco de negar-se a si mesmo. Olha, para mim foi forte fazer isso, pelo amor que eu tinha aos ministros, que eram meus amigos. Não está vendo que agora mesmo eu me constituo num problema para aquele evangelho que está estabelecido? Eu sou um problema terrível para eles. Quando eu chego num lugar, a dividir e se formam aí 16 mil problemas. A igreja que me convidar a pregar se rende em pedaços nesse mesmo momento. Separa-te em pedaços. Já viu que a mim ninguém convida a pregar? Sabe onde eu prego? Aqui. Porque em outro lado, qualquer pastor, quem será o pastor agora mesmo que aí esteja na rádio, que diga, pastor, olha, você quer visitar aqui, fazer uma campanha, ainda que seja de meia hora? Porque, olha, tão logo termina a mensagem, verão, peraí, pastor, vai ter que mudar isso aqui, hein? Tem que mudar. Não, isso está estabelecido por quem? Pela Bíblia? Não, pela Bíblia não, pela nossa denominação. Não, eu quero que esteja por isso aqui, respaldado por isto. Então Jesus disse aos discípulos, que já os tinha preparados para enviá-los sozinho, amém? Então lhes advertiu, olha, em breve me vou, mas vocês têm que se cuidar disso. Não arraste isso para cá, para a igreja. Não tragam essas atitudes de jejum e castigo corporal e aparência, porque agora isso aqui é um pacto interno, no coração, no espírito. O que eu trago agora é no espírito, é muito mais poderoso. Isso não lida com o de fora, isso se mete por dentro e o de fora muda automaticamente. Tem que ter cuidado, porque as pessoas estão muito apegadas ao de fora e podem colocar prioridade ao de fora e não ao de dentro, que é o que tem se passado aí. Cuidem-se dessa levedura, porque há levedura. Isso se pega. E sabe a quem isso se pega? Aos recém-convertidos. Quando uma pessoa se converte encontra aí essas águas, Jesus Cristo vem às suas vidas, de repente está tão contente. E a primeira coisa que escuta, o que tem que fazer. Por isso é que o sistema tem que se romper para que venham igrejas como esta, que quando chegarem assim, recém-convertidos, recebam para o interior, para o espírito. Lá não, lá tem mistura. E Cristo teve que dizer aos discípulos, cuidem-se disto, se não se cuidarem disso, vocês vão pagar as consequências. Vamos ver então as consequências. Resultados dessas advertências na vida de Pedro. Gálatas capítulo 1. Vamos a Gálatas. Cristo advertiu, mas Pedro não entendeu. Estava pensando que era pão. Vamos a Gálatas rapidinho para saltar a outra advertência. Essa aqui vocês já conhecem, mas é necessário repetir, né? Como dizem. Ainda que vocês já estejam confirmados na verdade presente, não me molesto de repetir-lhes as mesmas coisas, né? Vamos ver o processo paulino para repreender uma pessoa que está com mistura. O processo paulino, que é o processo que nós usaremos para repreender aos pedrinos. Porque há muitos Pedros. O pastorado está em Pedro, não chegou ainda em Paulo. Ou seja, tu e eu estamos fazendo a ponte para levá-los a Paulo para que saiam da imagem do Cristo histórico que Pedro tinha. O Cristo da história, o Cristo da lei. E não é que haja dois Cristos. Você é um bom entendedor? Você me entende? Quantos dizem amém?
Você não está entendendo mal, não, né? O Cristo, dois Cristos, esse homem está confuso, dois Cristos? Não, peraí, eu estou dizendo que Cristo primeiro veio numa etapa de cumprir a lei, mas uma vez tenha cumprido a lei, tenha tirado do meio, tenha te livrado da lei, então ele é Deus conosco. Por isso, quando Maria veio tocá-lo, ele disse: não me toque ainda, rapaz, porque eu não sou o Cristo que tu conheceste em tua barriga. Agora eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. Calma, rapaz, isso mudou completamente. Você não sabe de quem sou eu. Eu sou o Criador do céu e da terra. O que acontece é que Satanás se meteu nesse mundo através do ventre de Eva. Satanás se meteu neste mundo através do ventre de uma mulher, de Eva. Quando Eva comeu, a concupiscência entrou e nos danificou a todos. Por isso ele veio, se meteu no ventre de Maria e agora tu comes o pão de vida e as coisas se acertam para você. Verdade que é assim? Não é? Então o diabo veio e se meteu pelo ventre de uma mulher e Deus disse: vamos usar o mesmo caminho para vencê-lo em todos os seus níveis. Se meteu pelo ventre de uma outra mulher. Por aí. E aí então Eva danificou a nossa parte carnal, porque herdamos essa concupiscência quando ela desobedeceu. Mas então veio Cristo glorificado e consertou a nossa parte espiritual e deixou a carnal danificada até retornar um dia e nos transforma completamente.